Aris, é Tudo um bem? prazer. Eu vou bem. E o senhor vai bem, doutor? Aflito, com muito trabalho, aflito com o destino do país. Deixa eu lhe falar uma coisa. Mais uma vez, você acertou e as nossas opiniões coincidem. Eu também acho que o presidente não poderia ter conversado com esse cara. Eu também acho. Apenas há uma explicação que o presidente me deu no sentido de que, como ele está ligado a essa questão da carne, ele é o maior produtor do mundo de proteína e o Brasil tem na exportação da carne uma fonte muito grande e houve esse problema da carne fraca. Ele imaginou que pudesse ser algum assunto com relação à exportação para a China ou para o Canadá, que são exportações que estão em risco, razão pela qual ele atendeu. Mas eu concordo com você, e ele concorda com você com certeza, que obviamente poderia não ter atendido. Por exemplo, crime de responsabilidade. Vamos por partes na conversa que a explicação do Temer receber esse bandido nós já tivemos. Agora, por partes. Na questão do Cunha, quando eu ouvi a gravação, falei, peraí, mas ele pode estar falando de uma forma a dizer que, olha, é isso aí e tal, que deve manter o cara preso, que até o momento eu não ouvi citar negócio de grana, que disseram que tinha dinheiro, ele dizendo que tinha dado mesada, ele não falou em mesada e nem grana. Eu falei, olha, isso aí me parece que tem defesa. O mais grave é quando ele aquece dizendo ótimo, quando o cara dizendo que estava comprando o juiz, que tinha gente da força-tarefa. Então, por partes, o que o senhor... Eu não sei se o senhor pode adiantar isso aí eticamente, em termos de defesa, mas o que o povo está querendo saber, aquela questão do Cunha, de que forma a defesa vê uma colocação daquela, doutor Maris? Bom, até para elucidar bem a resposta, eu posso lhe contar que nós fizemos uma petição ao ministro Fachin solicitando perícias na fita, porque 2 jornais de São Paulo disseram que a fita teria sofrido algumas alterações. O ministro Fachin deferiu o nosso pedido, já determinou a feitura da perícia. Nós apresentamos ontem alguns quesitos, o Ministério Público também o fez, e agora irá o órgão técnico da Polícia Federal proceder um exame para saber se houve corte, se não houve corte, se houve supressão de palavras ou de expressões, enfim, vai fazer um exame que deveria, na minha modesta opinião, ter sido procedido antes, este exame, antes da abertura do inquérito policial. Aliás, a Polícia Federal disse isso. A Polícia Federal, que ficou alijada desta delação, ela disse, deveria ter sido colocada a fita à disposição de peritos para saber se da sua autenticidade ou não. Muito bem. Com relação a essa sua pergunta, e é por isso que eu falei da perícia, a primeira notícia que saiu por parte de um jornalista que teria tido a exclusividade de receber a tal da fita, é que Joesley teria dito que estaria dando dinheiro e o presidente teria dito, vai em frente, é isso aí, uma coisa assim. Muito bem, você lendo a fita, não existe esta prévia afirmação do interlocutor, dizendo que estaria dando dinheiro. Ele fala que estava dando atenção a ele, Eduardo, não o deixando abandonado. O presidente responde, faça isso, continue a fazer, dê atenção. Foi isto. Tanto que um dos meus questionamentos é saber o antecedente imediato a esta fala do presidente e da fala do Joesley, para se ver que não há nenhuma conexão do que o presidente falou com a história de dinheiro por mês. Então esse é um ponto que ficará perfeitamente esclarecido. Em nenhum momento o presidente aqueceu com eventual, como se divulgou, compra do silêncio de Eduardo. Não existe isso, viu, Daciane? Quando ele coloca esse bandido em linguagem mafiosa, que é o Joesley, quando ele diz que ele está mexendo com juízes, procuradores e tal, que ele tem o judiciário aí que faz parte dessa Operação Lava Jato na gaveta e o presidente diz ótimo,
Como é que o senhor defenderia isso, doutor Maris? Não, você me perdoe, mas eu não ouvi o presidente falar ótimo. Não. Ou coisa parecida ou não prendeu o cara. O presidente, o que eu acho é que ele falou essas coisas todas, o presidente ficou em silêncio e ele, posteriormente, veio a desmentir que teria falado em compra de juiz, voltou atrás. Mas, de qualquer maneira, você tem razão também. E a defesa de alguém, a defesa do presidente da República não precisa ser uma defesa fechada, ela pode concordar com algumas verdades, como eu estou fazendo. O presidente poderia, sim, ter levado isso avante. Eu acho que ele não deu a credibilidade para o sujeito, ele não quis levar avante. Uma basófia dessa. Agora, uma coisa que eu gostaria de entregar a você, que é sem dúvida nenhuma, o maior comunicador da televisão brasileira dos dias de hoje, é um homem que pensa, um homem que se preocupa com o Brasil, essa questão dessa delação. Essa delação vinha sendo tentada por esse Joeslio há muito tempo, e o Ministério Público não estava aceitando a delação. De repente, não mais do que de repente, ao que parece, ele foi treinado para delatar. E o que tornaria a sua delação aceitável e desejada pelo Ministério Público? Seria acusações contra o presidente da República. Eu não posso jurar por Deus que tenha ocorrido isso, eu não posso dizer a você que eu tenho provas cabais sobre isso, mas todo o conjunto da ópera leva à afirmação de que essa delação foi preparada. De que este homem foi lá com o gravador, mal recebido, erroneamente recebido pelo presidente, você tem razão, mas gravou o presidente com questionamentos induzindo o presidente a falar coisas que poderiam servir para a sua delação. Você não tem a dúvida de que isso ocorreu. Bom, é natural que com um brilhante jurista, o coitado do perguntador fica numa situação difícil. O coitado do perguntador disse aqui... O perguntador que me faz perguntas hoje, ao contrário de ser coitado, ele massacra o advogado. O advogado está com medo dele. Não, eu vou dizer ao senhor, porque eu disse assim, o presidente deveria ter levantado e deveria ter dado voz de prisão para esse bandido. Mas o senhor já respondeu lá atrás, não adianta eu perguntar. O presidente não estava dando... na realidade, seriedade ao cara que estava falando com ele. Aí fica difícil como é que eu vou perguntar qualquer coisa em relação ao que o cara pode ter falado ali, porque o senhor derruba completamente. O senhor derruba as minhas perguntas e vai derrubar também os argumentos da outra parte. Agora, vou dizer uma coisa ao senhor, uma pergunta que vem logo na sequência, não é pegadinha, não é nada, mesmo porque a nossa conversa é reta e o senhor sempre foi uma figura que me foi eu tenho o senhor como referência como jurista, e é verdade, eu não vou dizer aqui que não, mas a minha função é perguntar, a minha função aqui é sempre perguntar. O senhor está dizendo das entrelinhas que foi armado um golpe para o presidente da República, não sei por quem, para que ele incutisse dessas falas ou recebesse esse sujeito para que ele fosse derrubado do cargo? Literalmente seria isso que o senhor está querendo dizer? Não, eu não estou afirmando que a intenção é derrubá-lo do cargo. O que eu estou afirmando é que a mim parece, embora não tenha provas, de que isso foi armado. De que este homem foi lá instruído até porque foi com o gravador no bolso, instruído para ouvir coisas do presidente da República que pudessem comprometê-lo. Agora, se é para que ele renunciasse, se é para que ele, enfim, se isso faz parte de um golpe, isso eu seria leviano ao afirmar que há golpe em marcha ou coisa parecida. O que houve foi que ele não foi lá de graça. Ele não foi lá à toa, ele não foi lá para brindar com o presidente às 11 horas da noite. Ele foi lá para gravar o presidente da República. Agora, a utilização dessa gravação, o que é claro, a utilização foi para que ele pudesse fazer uma delação, que foi aceita, recebeu um salvo-conduto inédito por parte das autoridades,
pegou seu passaporte, coisa que não ocorre com nenhum delator, porque todos têm seus passaportes apreendidos, tomou um avião, foi para os Estados Unidos, explorou, especulou na bolsa de ações, especulou na bolsa de dólares e ainda ganhou dinheiro. Deixou o país nessa situação de insegurança, deixou um homem bobo, que é o presidente da República, amargurado, está deixando todos nós numa situação de grande incerteza e ele está lá, recebendo as benesses. Isso é inadmissível, inadmissível.